Olá, olá! E hoje mais animada que nunca, porque é meu aniversário. Isso mesmo, 5 de setembro, tô super feliz porque eu amo celebrar novos ciclos e se você inclusive quiser me mandar aí boas energias, eu recebo com muito amor, muito obrigada, porque coisas boas sempre são bem-vindas, né? Por conta dessa celebração, eu fiquei pensando da gente conversar sobre essa pergunta aqui, ó. Você costuma celebrar as suas conquistas? Não estou falando só de coisas grandes, tá? Aquelas pequenas conquistas também são bem importantes. Olha, eu confesso que celebrar as minhas conquistas não é uma coisa que eu fazia com naturalidade, assim, que eu prestava muita atenção até os meus 30 anos. Da minha adolescência até chegar na cidade, eu me lembro com vários objetivos na cabeça, só pensando em chegar até eles, e eu tenho total consciência que para chegar naquela conquista máxima, vamos dizer assim, tinham várias etapas, né? De pequenas conquistas que eu ia alcançando e essas pequenas conquistas me levavam até a conquista como um todo. Só que eu era péssima em apreciar o caminho, saborear aqueles pequenos movimentos que eu ia galgando ali. Eu tinha muita ansiedade de atravessar a linha de chegada. E em cada etapa que eu avançava, era como se eu desse um segundo de respiro, tipo, tá, cheguei, agora bora continuar, que a estrada ainda é longa. Sabe assim? Sem nem desfrutar do momento, me parabenizar, reconhecer meus esforços. Eu só achava que eu estava cumprindo mais uma obrigação, porque na minha cabeça ainda existia aquela lista enorme de coisas que eu tinha que fazer e que eu não podia perder tempo. É como se fosse vários checks que eu ia dando, sabe? Como uma lista de mercado que a gente faz. E sabe o que eu sempre achei muito engraçado? Quando você conversa com alguém que fala sobre você tem que apreciar o caminho, a jornada é o mais importante, celebre suas pequenas conquistas. A gente escuta isso ao longo da vida, né? Mas nessa época aí, em que eu estava na adolescência, já no começo da fase adulta, para mim isso não soava bem, eu não conseguia entender a mensagem. É como se alguém falasse uma coisa que fosse tão inatingível, lúdica para mim, que é como se não existisse, eu não conseguia dar muito ouvidos para essa pessoa, porque eu ficava me questionando. Isso que eu estou fazendo é uma pequena conquista? Eu tenho que celebrar agora ou não? Calma. Esse movimento foi muito pequeno, não pode celebrar, tem que ser algo maior, tem que ser outro tipo de conquista. Eu não sabia muito interpretar, então deixava isso de lado e meio que assim, vamos fazendo check na lista, continuando do jeito que tá, porque essas pessoas assim meio que entrava por um ouvido e saía pelo outro, sabe? Você também se sentia assim na adolescência? Ou sente até hoje com essa angústia de conquistas e será que eu já conquistei alguma coisa? O que eu devo celebrar ou não? Como é esse caminho? Enfim. Agora, para mim, as coisas começaram a mudar em 2020 sobre essa minha visão de celebrar o que eu tinha feito aí na vida até aquele momento, né? Tinham várias outras pessoas no mundo aí em 2020 que provavelmente, assim como eu, elas completaram os 30 anos em plena pandemia. E assim, no primeiro ano, né, que era o mais crítico. Então eu estava lá, pré-pandemia, toda empolgada com aquela ideia do que eu ia fazer quando chegasse meu aniversário de 30 anos, porque a galera que já passou por essa idade fica falando, nossa, é um ano maravilhoso, curta muito, um monte de gente faz festa, aquela coisa toda que você vê e fica super empolgada, já criando mil coisas na sua cabeça de como vai ser seus 30 anos, como se você estivesse naquela festa de 15 anos que você faz, sabe? Que é super importante na adolescência, que eu também fiz, inclusive, e criei todas essas expectativas na minha cabeça. Mas, fato é que eu cheguei aos 30 e não ia poder celebrar aquela idade da forma que eu tinha imaginado. Mega festa, galera toda ali comigo, chamar um monte de gente, talvez gente que eu até nem era tão próxima, breja, pagodão rolando. Isso pra mim que é festa boa. Os planos, obviamente, foram por água abaixo. Pra piorar,
eu estava cuidando de uma questão de saúde, o que complicava ainda mais essa comemoração. Bom, nem por isso eu deixei de comemorar sem fazer nada, porque de forma segura aí eu fiz uma festinha em casa com 10 pessoas. E eu lembro que eu estava muito feliz nesse dia e aquela frustração que tinha batido em mim antes. Ai, não vou comemorar daquele jeito que eu imaginei. Cara, isso nem existiu. Foi embora, todas as expectativas, eu não sentia falta daquela legião de gente, toda aquela coisa que eu fantasiei na minha cabeça e eu estava feliz da vida. Mas tem uma coisa que eu tenho que admitir. Tudo aquilo que falavam de os 30 são transformadores, é o melhor ano da vida, você vai mudar muito como pessoa. Eu admito que foi bem assim para mim. Foi um ano muito marcante com relação a eu me transformar, me enxergar, me acolher, entender quem eu sou e bancar essa pessoa que eu sou, sabe? Ser mais, sei lá, mais feliz, mais completa, mais inteira comigo mesma, assim, entendendo quem era a Bruna. E essas pequenas coisas, elas começaram a criar aquele efeito do vamos celebrar as pequenas conquistas. Porque, infelizmente, no meu caso, eu tenho que concordar que quando você está próximo ali, lidando com uma doença, isso faz com que algumas fichinhas, sabe, na sua cabeça caiam mais rápido. Então, você valoriza mais as pessoas que estão ali ao seu redor, você valoriza mais tudo que você já conquistou, começa a olhar para a sua vida com mais cuidado, com mais amor. Enfim, eu realmente desejo que você não precise passar por alguma coisa assim para você ver tudo que você já fez até hoje, tá? Que você tenha mais acolhimento aí no seu processo, de coração, tô falando isso. Mas se não é assim hoje, eu espero que esse nosso papo aqui te ajude a começar a construir essa relação com você, de se dar mais amor aí, se olhar com mais carinho, enxergar seu caminho até hoje, enfim, trabalhar isso de uma forma mais leve. Se você parar aí para pensar um pouquinho, um minutinho, você consegue identificar as conquistas que você já teve até hoje? Eu imagino que tenho várias, assim, mas vem alguma coisa na sua cabeça? E eu não tô falando só de coisa profissional, tá, gente? Vamos expandir aí que a vida é muito mais que isso, em diferentes aspectos aí da sua vida. Eu, enquanto me preparava aqui para esse nosso papo, eu resolvi dividir uma listinha com 3 conquistas que eu gosto muito e que eu escrevi aqui para compartilhar. E a primeira delas é sobre eu ter feito as pazes com a comida. Essa é a primeira coisa que eu queria compartilhar, que foi algo que eu lutei muito na minha infância, aborrecência, adolescência, sabe? E até fase adulta. Eu tenho uma memória que até hoje, quando eu lembro, me marca, que é uma cena que sempre que eu penso, eu fico, cara, por que eu fiz isso? Era aniversário da minha mãe, eu tinha aí uns 12 anos, e ela me deu o primeiro pedaço de bolo. Eu agradeci, só que eu peguei o bolo e eu deixei de lado, porque naquela época eu era tão doida por dieta que eu não me permitia nem celebrar a vida da minha mãe com aquela homenagem que ela tinha feito para mim. Então hoje, para mim, sempre que eu penso nesse dia, eu imagino aí que minha mãe nem lembre disso provavelmente, não tá magoada com isso, mas eu tenho consciência de como aquilo me afetou, sabendo que eu estava deixando o bolo de lado e que isso, de certa forma, era não honrar o amor ali que ela demonstrou por mim, pelo menos é o que eu pensava, só que eu não conseguia lutar para comer aquele bolo. Então, realmente é importante eu celebrar essa conquista de ter feito as pazes com a comida e acolhido o meu corpo de forma mais amável, entendendo que ele é perfeito da forma que ele é para mim. E eu espero que um dia a gente volte aqui para bater mais papo sobre isso. Eu acho que é um assunto muito profundo que a gente tem que dedicar um episódio para falar o quanto nós mulheres estamos nesse lugar de culto da beleza e o quanto isso mexe com a gente desde que a gente é muito menina, sabe? Não vou me aprofundar mais nisso aqui, mas eu realmente desejo que você pense um pouquinho sobre isso, vê se tem questões estéticas aí que mexem com você
E faz um treino, tenta se olhar nua no espelho, repetir coisas bonitas para você enquanto você se olha. Fica aí na frente do espelho e se olha e fala assim: eu sou linda do meu jeito. Eu sou linda do jeito que eu sou perfeita do jeito que eu sou. Vai trabalhando esse auto-amor, sabe? É algo que eu fiz, que funcionou muito para mim. Às vezes a gente tá falando, não tá nem acreditando, mas a gente tem que continuar repetindo por uma hora, ver se entra aqui na cachola, né? E é isso. Hoje eu como em paz, não tenho nenhuma neurose, como os doces todos. E é uma coisa que eu lembro da Bruna naquela idade que eu consigo não sentir mais vergonha. Agora, a segunda coisa que eu também tenho muita felicidade em ter conquistado é a de nutrir bons amigos que eu fiz por várias partes aí do mundo. Isso é algo que eu me orgulho, nossa, eu me orgulho muito, porque eu não sou aquele tipo de amiga que faz 1000 declarações, gestos, aquela pessoa super presente fisicamente. Eu já não moro mais perto da maior parte dos meus amigos, porque eu não estou em São Paulo já faz vários anos, então não convivo com meus amigos de infância, e os amigos que eu fiz depois que eu saí de São Paulo, eles estão aí espalhados pelos lugares que eu passei, pelos cantos que eu já morei, e aí eu fui cruzando com essas pessoas, me encantando por elas, mas a vida foi seguindo e eu continuei me movendo de cidades e países, e enfim, eu não queria perder essas pessoas na minha vida, mas eu tinha que aprender uma forma de nutrir aqueles contatos, né? E eu fui aprendendo a fazer isso de uma forma muito natural. Eu acho que eu sempre tive esse hábito, mesmo quando eu morava em São Paulo, né? Que foi onde eu fiquei quase a minha vida toda, até fazia aí dos 30 anos. Mas eu tinha esse hábito de pegar o celular e pensar: ai, faz tanto tempo que eu não falo com essa tal pessoa, deixa eu mandar mensagem. Ai, o fulano, como tá? Eu tenho esse hábito, assim, de mandando mensagem para as pessoas. E, assim, não é semanalmente, nem sei se mensalmente, mas, assim, eu gosto de pensar: putz, não falo com essa pessoa há tanto tempo, deixa eu ver como ela tá. E eu fui levando isso para a estrada, porque é assim que você vai nutrir as suas relações, né? Óbvio que você vai perder muito da vida daquelas pessoas no dia a dia, que quando você voltar para encontrar com elas, elas vão estar conversando coisas naquele meio que você convivia que você nem vai entender, porque é muito complicado você fazer com que aquela pessoa viva a sua vida à distância. Então, você vai tendo trocas ali do que está acontecendo, mas não dá para ser tudo. Então, eu também lidei com isso de você entender que você vai perder partes ali do que a pessoa está experienciando na vida delas, mas elas também acabam que ficam perdendo o que eu estou vivendo por completo, mas criar essa amizade e realmente ter trocas com pessoas que você quer ter na sua vida foi algo que eu fui me aprimorando e que eu gosto muito de fazer. E a forma que eu melhor identifico de fazer que funciona para mim é isso: demonstrando atenção, momento de presença, mandando mensagem, demonstrando que você quer ouvir aquela pessoa. E isso faz com que eu tenha essa conquista num lugar muito especial para mim, porque, trazendo um exemplo aqui, eu tenho uma amiga que eu conheci em 2012, quando eu fui morar nos Estados Unidos. E depois disso, eu voltei para o Brasil, ela continuou morando lá. E aí a gente só se encontrou uma vez, foi lá por 2017, 2018, quando ela veio para o Brasil visitar a família. E de lá para cá, a gente nunca mais se viu. Faz anos, né? A gente nunca mais se viu. Só que a gente troca áudios profundos. A gente tem um carinho imenso, sabe? Uma pela outra. Eu realmente amo acompanhar ela, estar presente na vida dela, admiro ela demais, enfim. Então eu sinto que eu sou boa em manter essas amizades à distância. E é uma coisa que eu fui conquistando e que eu fui vendo que é importante para mim. Então, pode parecer pequeno, você tá aqui, a outra pessoa tá ali, mas não, eu vejo que muitas pessoas que têm dificuldade de manter amizades à distância, que precisa estar ali no ao vivo, elas acabam, quando elas estão na estrada, se desvinculando da galera, e para elas está tudo bem, funciona. Mas como para mim era uma falta, eu consegui achar esse caminho de
levar a galera que eu amo na estrada junto comigo. Então, é como se eu sentisse que elas estão aí caminhando ao meu lado e que elas me ajudam a seguir nessa caminhada, porque se eu tivesse sem esse grupo aí, essa comunidade de amigos que eu tenho espalhado em cada canto, eu acho que eu seria uma pessoa bem mais infeliz. E a terceira e última conquista que eu quero compartilhar aqui é quanto a esse meu estilo de vida viajante, que é algo que quando eu olho, nossa, eu acho que é a coisa que eu mais transbordo de orgulho é isso. Porque a Bruna, lá com 14, 15 anos, que sonhava em viver isso, mas estava lutando para ajudar a mãe a pagar as contas básicas ali da casa, ela nem ia imaginar que agora ela já teria viajado tanto, de tantas formas diferentes. E isso, para mim, realmente parece como se fosse um milagre eu ter alcançado. Então, é uma conquista assim, que eu encho o peito para falar. Eu sei que nem todo mundo entende, a maioria das pessoas não entende, na verdade. Pode parecer uma coisa muito fútil, muito rasa para algumas pessoas, mas, cara, quando você vive isso com a intensidade que eu vivo, que as pessoas dessa comunidade de viajante vivem, quando você se entrega ali para se aprofundar na cultura, não só para passar por ali, dar um check no Instagram ou no seu mapa de quantos locais você já rodou, nossa, isso é outra experiência. Eu fico até emocionada. É difícil expressar em palavras como é viver verdadeiramente uma cultura daquele local. Por isso que eu sou tão feliz em ter conseguido mochilar por mais de 3 anos em vários cantos. O tanto que eu aprendi, enriqueci culturalmente como pessoa, assim, não está escrito. Principalmente falando de Brasil. Eu passei muito tempo viajando pelo Brasil e, gente, o nosso país é tão maravilhoso, mas é tão maravilhoso. O que eu mais desejo é que as pessoas possam explorá-lo de verdade, assim. E em cada cantinho, sair só daquela zona turística, vai no interior do Nordeste, vai no interior do Norte, vamos sair aqui também do que é mais comum da gente fazer de férias, de Sudeste. É tudo lindo, tá? Eu amo ir para pontos turísticos, mas é muito legal também quando a gente sai do óbvio. Já pensou aí se você já foi para algum lugar que não é tão óbvio? Se desafia aí a visitar um lugar que não foi alguém do Instagram que postou e por isso você resolveu passar por lá. É assim, é uma coisa transformadora. É isso, é transformador. E depois desse mochilão, eu não mochilei só no Brasil, mochilei em vários países. Um dia a gente também conversa mais sobre isso, mas enfim, depois do mochilão, eu acho que eu fui muito corajosa de ter viajado de carro com a Nath, que também é outra pessoa fantástica, minha namorada. Ela foi muito corajosa também, parceiraça. Nós duas viajamos de carro por toda a América do Sul. Só não passamos pelo Paraguai, porque você tem que escolher ali na rota. Passamos por todos os outros 9 países. E estávamos só nós duas. A gente conheceu pessoas incríveis no caminho, com certeza. Mas éramos nós duas, numa caminhonete, com uma barraca de teto para a gente dormir, uma cozinha montada ali na caçamba para a gente preparar nossas refeições, né? E a gente dirigiu por quase 40 mil quilômetros. Você tem ideia disso? Pensa que a cada 10 mil quilômetros a gente faz revisão no carro. Que isso aí é a cada ano, né? Se eu não me engano. E a gente fez isso em quase 5 meses. 40 mil quilômetros. Passando por quase todos os países, com exceção do Paraguai. Até Venezuela a gente foi, viu? Ah, claro, não fomos para Guiana, Suriname, Guiana Francesa. Mas, enfim, outro dia a gente fala com mais detalhes sobre isso. Eram 2 mulheres dormindo nos lugares mais diferentes que você possa imaginar, expostas a qualquer situação que você possa pensar que é loucura, é muito perigoso. Mas, foi tudo na paz. Foi lindo. Em segurança. A gente, assim, ficou exaustas, cansadas de tudo que você possa imaginar, porque realmente é muito cansativo, mas estava muito feliz. Isso de contar é o que me faz transbordar, sabe? Não sei se você consegue sentir daí, mas, aliás,
É daí, dessa viagem, que veio o nome aqui do podcast na BR. Na BR. A gente rodando aí na estrada. Tem tudo a ver com os papos que a gente troca aqui pelos movimentos da vida que a gente faz. Mas como essa história, né, de celebrar as conquistas, ela chegou a um final feliz, pelo menos para mim aqui, eu consegui olhar mais com carinho para a minha história e acolher as conquistas que eu fui traçando ao longo do caminho que eu não tinha parado para enxergar. Eu vim aqui hoje, no dia do meu aniversário, exatamente para agradecer você por essa conquista tão recente que é eu estar enfrentando o medo que eu tinha de gravar um podcast. Tinha não, né? Ainda tenho, porque você que está me escutando, talvez você pense que aquele medo que eu falei que eu estava em gravar lá no primeiro episódio é algo do passado. Mas não é verdade não, tá? Todo dia que eu venho aqui falar nesse microfone, o medo tá aqui dentro de mim. Tem dias que eu duvido de mim mesma. Eu me pergunto por que eu tô fazendo isso. Aí eu me lembro da resposta e eu sigo aqui, falando com você enquanto eu sinto minha barriga aqui revirar. Mas eu celebro por eu estar seguindo mais um dia com esse projeto que eu adoro fazer. Então, muito obrigada por me ouvir. Eu espero que esteja sendo proveitoso para você também. Eu amo fazer essas trocas e eu acho que assim como eu falei dos meus amigos pela estrada, você é mais uma pessoa aqui que eu não estou coladinha fisicamente, mas que eu amo em ter essa troca. Então, até mais e a gente se encontra na BR.